Amém. Vamos estar orando para dar início ao nosso estudo nessa noite. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, e te exaltar. Queremos, meu Deus, te engrandecer, Senhor, na beleza, Pai, da tua santidade. Tu és, Senhor, um Deus de poder. Tu és um Deus santo, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus, Senhor, extraordinário, vivo, fiel, Senhor, magnífico em graça, em glória, em poder, em magnitude, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esse dia, pelo fôlego de vida, por tua grande salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por cada dádiva, Senhor, pelo que o Senhor tem, ó Pai, querido, nos proporcionado, Senhor, meu Pai, a cada dia, a cada manhã. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, meu Pai, o nosso ajuntamento nessa noite, em torno da Tua Palavra. Uma vez mais, Senhor, declaramos, ó Pai, que somos totalmente dependentes do Espírito Santo, que o Espírito, Senhor, que é o professor por excelência, que é o mestre por excelência, Senhor, todavia, Pai, nós dependemos do Teu Espírito para nos ensinar, para nos lembrar, para, Senhor, para nos conduzir, para, Senhor, nos direcionar, ó Pai, em todo o tempo, Senhor, somos, Pai, plenamente dependentes do Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, abre, Pai, o leque do nosso entendimento, Pai, nessa noite, nos ajuda a compreender, Senhor, a Tua Palavra, as Escrituras, que possamos, Pai querido, dia após dia, crescer na graça, assim como no conhecimento, para louvor e glória do Teu santo, bendito e poderoso nome, Senhor, porque sabemos, ó Pai, que povo forte, povo instruído, é o povo, Senhor, que conhece o seu Deus. Por isso, queremos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor, a Deus, no nome poderoso de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Queridos, nessa noite nós estamos falando sobre os profetas menores e, de forma específica, nessa noite nós iremos falar sobre o profeta Naum. Então eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Naum, capítulo 1. Então, livro do profeta Naum, capítulo 1. Livro do profeta Naum, capítulo 1. Eu vou estar lendo até o versículo 5 e depois, de forma seguinte, nós iremos estar lendo o texto da palavra de Deus. Livro do profeta Naum, que fica depois do livro de Miqueias, antes do livro de Abacuque. Então, o livro do depois de Miqueias, antes de Abacuque. Achei. É que eu estou com outra Bíblia hoje. Então, Naum, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 5, depois de forma consecutiva. Nos diz assim o texto da palavra de Deus. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosito. O Senhor é um Deus zeloso que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, esgota todos os rios e desfalece Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e
se derretem e a terra se levanta na sua presença, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Então, para iniciarmos o estudo nessa noite, nós vamos falar aqui sobre o profeta Naum. Então, muitas poucas coisas se sabem sobre Naum. O que se sabe é que ele era da cidade de Eucosita, ou seja, essa cidade ficava entre a Galileia e Cafarnaum. Isso é apenas a região onde Naum habitava. Então, muita pouca coisa se sabe acerca dele. Porém, a expressão Ecosita refere-se a uma cidade antiga que ficava entre a Galileia e Cafarnaum. Então, Naum foi o profeta do reino do norte de Israel. Naum vai profetizar a Nínive 100 anos depois da mensagem que Jonas havia pregado em Nínive. Então é uma outra geração. A mensagem que Naum vai trazer a Nínive foram uma geração 100 anos depois da mensagem de Jonas. Isso porque quando Jonas pregou arrependimento, Nínive se arrependeu e Deus mostrou misericórdias. Então, há 100 anos atrás, Deus usou Jonas pregou arrependimento em Nínive, e aí Nínive se arrepende e Deus mostra misericórdia. A nova geração que se levantou começou a caminhar da mesma forma que os ninivitas caminhavam há 100 anos atrás, com pecado, com arrogância, com maldade, e agora Naum vai anunciar o juízo. Porém, Nínive vai endurecer o coração, e aí Deus vai executar juízo. E nós vemos essa grande diferença. Jonas prega arrependimento há 100 anos atrás, Nínive se arrepende. Naum prega juízo, Nínive endurece o coração e Deus vai executar justiça. O nome Naum significa consolo ou conforto. Então, o nome Naum significa conforto ou consolo. Essa é a... Pastor, Sim. Naum prega o juízo e o povo endurece o coração. E Deus executa a justiça. E depois o outro Deus executa a justiça. Justiça, isso. Jonas pregou arrependimento, Nínive se arrependeu e Deus mostrou misericórdia. Então houve essa grande diferença. Então o nome Naum, o seu significado do seu nome é consolo ou conforto. Aí, versículo 1. Então Naum vai profetizar contra a cidade de Nínive, que era a capital da Síria. Então Nínive, naquele tempo, era a capital da Síria. Então Nínive, que havia se arrependido com a pregação de Jonas, mas voltou com a violência, com a idolatria, com a crueldade. 100 anos depois do arrependimento que houve, ou do avivamento que houve em Nínive com a pregação de Jonas, 100 anos depois, Nínive volta novamente a praticar violência, idolatria e crueldade. E então Deus anuncia o julgamento definitivo. Então Deus, através de Naum, vai anunciar o julgamento de forma definitiva. Aí o versículo 1 vai nos dizer: peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita, que faz menção à região de
geográfica onde Naum habitou. Então, peso de Nínive. Peso significa aqui sentença. Significa sentença. Mensagem de juízo. Então a palavra peso de Nínive, sentença, mensagem de juízo. Quando o texto começa, ou a expressão começa, peso de Nínive, sentença. Esse peso significa sentença ou mensagem de juízo. Deus revela ao profeta Deus vai revelar ao profeta que ia fazer contra Nínive. O profeta mostra que Deus governa sobre todas as nações. Então, versículo 1, Deus continua julgando o pecado e cumprindo a sua palavra. Deus, ele continua julgando o pecado e cumprindo a sua palavra. Versículo 2 vai nos declarar assim: o Senhor é um Deus zeloso, que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Então o Senhor é um Deus zeloso. O zelo de Deus é o seu amor santo pela sua glória. O zelo de Deus é o seu amor santo pela sua glória. Ou seja, Deus, ele é santo e por conta pelo amor, da sua glória, há um zelo extraordinário. E ele toma vingança. Então a sua vingança não é impulsiva, mas é uma justiça perfeita. Ou seja, a vingança de Deus não é impulsiva, mas é justiça perfeita. Por quê? Porque ele não tem o pecado, não tem o culpado por inocente. Ou seja, ele não vai ser impulso, ele vai primeiro confrontar, ele vai primeiro anunciar, ele primeiro vai liberar uma palavra de arrependimento, uma palavra para que o homem mude a rota, o seu caminho. O homem não mudando a rota e nem o caminho, Deus vai fazer a sua justiça perfeita. Sim. Então quer dizer que é assim, o profeta Naum profetizou, mas eles ainda continuaram fazendo as coisas erradas e desobedecendo a Deus. Depois de 100 anos, Jonas vai e profetiza. Não, Jonas profetizou antes. Foi de quantos, né? Tá. Mas aí depois eles continuaram. Isso. A geração que nasceu voltou a fazer. Ele já está. Isso mesmo. Então, Deus ele não deixa o pecado impune. Deus vai defender o seu povo e fazer justiça no tempo certo. Por quê? Porque agora os ninivitas começaram novamente a oprimir Israel, a se levantar contra o povo de Deus. Por isso ele vai dizer no versículo 2 que Deus é um Deus zeloso e ele toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Então Nínive agora se levanta contra o povo de Deus com vingança, com crueldade, com malignidade. Então os ninivitas agora se levantam contra Israel novamente. Por isso, no versículo 2, Deus vai defender o seu povo e fazer justiça no tempo certo. Então, Naum vai começar a profetizar para os ninivitas, dizendo que Deus vai tratar com eles, que Deus vai se vingar. Então, Naum, capítulo 1 de Naum, versículo 2, Naum está profetizando para os ninivitas, dizendo: Deus vai tratar, ou seja,
defender Israel e vai fazer justiça no tempo certo. Aí o versículo 3 vai nos dizer assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. Ou seja, é o culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Então o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. Através de Naum, Deus estava tratando com os ninivitas e dizendo que o Senhor era tardio em irar-se, ou seja, Deus estava dando tempo. Havia um basta de Deus, ou seja, quando Deus diz basta, então há um tempo de Deus, há um tempo que Deus espera. Nesse tempo que o homem entenda, que o homem compreenda, que o homem venha ao conhecimento da verdade, que o homem se arrependa. Então o Senhor é tardio em irar-se. Por isso, Deus não opera a vingança de forma impulsiva, ou seja, não é de forma impulsiva, né? O homem errou e Deus vai de forma impulsiva tratar. Alguns casos Deus tratou de forma enérgica, mas em alguns casos Deus dá tempo, Deus dá oportunidade para que o homem volte novamente a ter uma vida de compromisso ou venha ao arrependimento. Por isso o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. O que muitas pessoas se enganam elas vão errando, vão pecando, vão cauterizando a sua mente, e as coisas, às vezes, vão fazendo as coisas achando que as coisas estão fluindo porque eles estão fazendo de forma errada e nada está acontecendo. Mas Deus, Ele é tardio em irar-se. Não é porque está fazendo errado, está dando certo, que Deus está aprovando. Há um tempo em que Deus vem para um tratamento. Então Ele está profetizando, dizendo que o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, em poder. Então Deus é paciente, Ele dá oportunidade ao arrependimento. Deus, Ele é paciente e dá oportunidade ao arrependimento. Porém a sua paciência tem um limite. A paciência de Deus tem um limite. Pode falar, Deus. Pastor, podemos dizer então que o silêncio de Deus é uma resposta de Deus para que a pessoa volte a estar se tornando a fazer as coisas certas? Porque normalmente assim, Deus ele não usa às vezes de confronto com o ser humano. Às vezes o silêncio pode ser uma resposta de Deus e a pessoa acha que aquilo ali é normal. O tempo, o silêncio, e aí Deus vai usando meios, né? Aí o Espírito de Deus vai usando meios para que o homem possa compreender que está na rota, fora da rota ou fora da vontade de Deus. Então, o silêncio é um meio, a consciência também é uma arma que Deus usa para despertar o homem, né, que ele está no caminho errado. E a gente vê muitos casos em que a pessoa sabe que está fazendo errado, está no pecado, mas na consciência dela ninguém está vendo, as coisas estão acontecendo. Mas aí é o tempo que Deus está dando para depois haver um tratamento, né? E aí o tratamento vem, de alguma forma vai haver a hora em que Deus vai vir por confronto de alguma maneira, através da sua palavra, através de uma situação, né? Através de alguma circunstância, para trazer a pessoa à consciência de que ela precisa retornar e fazer a coisa da forma certa. Seja assim uma correção ou um basta ou... Isso. Correção para corrigir o passo de Deus de forma mais enérgica, né? Isso
Saul, né? Aham. Para lembrar quando ele desobedece a Deus e Deus tira o reinado dele porque estava Sim. desobedecendo e se achando ser o melhor, né? E daí também que ele Isso. Caim também avisou. Casos como de Caim ou de Saul também, que Saul foi fazendo e achando que as coisas estavam no controle dele e não. Isso também me faz lembrar aquela irmãzinha lá de Mauá, que cantava no grupo com a gente, e o Senhor já tinha falado, né, do pecado dela, mas ela não obedecia, né, não escutava, e continuava praticando o mesmo erro. Aí chegou uma tarde, que a gente orava, né, no período da tarde, que a gente foi chamar ela, e ela estava esticada lá, morta. Isso me faz lembrar isso também, a desobediência. Sim. Toda desobediência ela tem a consequência. Sim, Por isso que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, é o salário. A pessoa vai praticando, mas vai haver a cobrança ou o pagamento das suas ações. Né? Então, existem salários que são pagos diariamente, tem salários que são pagos de forma quinzenal e salários que são pagos de forma semanal, Pastor Gil, mensal. e às vezes as pessoas, elas pecam, continuam no erro e acham que não vai acontecer nada. Sim. Mas tudo também tem um tempo certo. O salário. O salário é o pagamento das suas ações. Então, por isso, a paciência de Deus tem um limite. Né? Então, a natureza, aí o versículo 3 que vai dizer que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens é o pó dos seus pés. Isso demonstra que a natureza revela o seu poder. Ou seja, a natureza revela o seu poder. Então a natureza revela o poder de Deus. Então, devido a isso, nós não devemos abusar da misericórdia de Deus. Então, devido a isso, as pessoas não devem abusar da misericórdia de Deus. Por quê? Abusar, muitas das vezes a pessoa começa a fazer de forma consciente, ou seja, o pecado, a prática de forma consciente. Eu vou errar, muitas das vezes a expressão é: eu posso errar agora e me arrepender mais tarde. Então a pessoa peca o mesmo pecado diariamente e pede perdão diariamente também pelo mesmo pecado. Ou seja, ela não luta contra isso, ela permanece no mesmo erro. E isso ela começa a abusar da misericórdia de Deus. Porém, nós não devemos abusar da misericórdia de Deus. Acaba se tornando um pecado voluntário, né, pastor? E ela acaba entrando num estado de cauterização. Ela perde o temor, a sensibilidade, em relação às coisas de Deus. Então, o versículo 13 ele vai falar com Nínive sobre isso. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, é ocupado, Deus não tem por inocente. Versículo 4, ele vai mostrar a grandeza do Deus em que nós servimos. Versículo 4 ele vai dizer: ele repreende o mar e faz secar e esgotar todos os rios. Desfalecem Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Ou seja, ele repreende e faz secar o mar. Isso nos mostra que Deus controla os mares, os rios e todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas. Bazã, Carmelo e Líbano eram regiões que não vai apontar. Bazã, Carmelo e Líbano eram regiões férteis, ou
ou seja, que iriam se murchar diante da presença de Deus. Eram lugares férteis, lugares prósperos, mas que iriam desfalecer, ou seja, o desfalecer, iriam murchar diante da presença de Deus. Isso porque toda a criação está debaixo da autoridade de Deus. Então, eles confiavam em Bazã, eles confiavam no Carmelo, eles confiavam no Líbano. Porém, Naum estava dizendo: eles vão desfalecer, não é diante dos homens, eles vão desfalecer diante da presença de Deus. Ou seja, porque diante da presença de Deus não há homens, diante da presença de Deus não há governos, diante da presença de Deus não há nações, diante da presença de Deus ninguém resiste, só Ele prevalece. Então Deus prevalece sobre todas as coisas. Então não era confiança nos homens que iriam os livrar do tratamento de Deus acerca do seu juízo com Nínive. Versículo 5, ele vai dizer: os montes tremem perante ele, ou seja, os montes tremem perante ele, perante Deus, e os alteiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença. Sim, o mundo todo e os que nele habitam. Naum está dizendo para os moradores de Nínive que os montes se derretem diante de Deus, os alteiros se derretem, a terra se levanta na sua presença, o mundo e todos os que nele habitam. Ou seja, a linguagem mostra a majestade de um Deus divino, de um Deus poderoso, de um Deus inigualável, de um Deus que é único. Ou seja, a linguagem demonstra a majestade de Deus. Isso porque nada permanece firme diante da santidade de Deus. A terra se levanta, os alteiros se derretem, o mundo e todos os que nele se habitam. Ou seja, ou vão se curvar ou vão se levantar para revelar uma coisa: Deus governa, Deus reina absolutamente. Ou seja, Ele é a autoridade maior sobre todas as coisas. Então devemos reverenciar e temer ao Senhor nosso Deus. Nós devemos reverenciar e temer a Deus. O que Naum estava dizendo para os moradores de Nínive é: vocês devem temer e reverenciar aquele que está no trono, porque o mundo se levanta, os alteiros se derretem, todos se rendem à majestade de um Deus que é glorioso, que é vivo e que é santo. Naum está dizendo que vocês devem reverenciar, adorar a Ele, porque Ele é único. Ou seja, a mensagem que ele começa a trazer é essa. Versículo 6 nos declara assim: quem parará diante, quem irá parar diante do seu furor? Quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. Quem pode suportar a sua indignação? Ou quem parará diante do seu furor? Ou quem irá suportar a sua indignação? Versículo 6: ninguém pode resistir o julgamento divino. Apenas quem encontra refúgio em Deus será salvo. Então o versículo 6 nos mostra que ninguém pode resistir o julgamento de Deus. Ninguém pode resistir o julgamento de Deus. Apenas quem encontra refúgio em Deus será salvo. Então quem encontra refúgio em Deus será salvo. Porque o único lugar, o único abrigo seguro, não é na nação
mais rica, o único abrigo seguro não vai ser em uma nação, não vai ser em uma fortaleza, não vai ser no lugar mais seguro que os homens possam declarar que é. O único abrigo seguro se encontra apenas em uma pessoa, no Senhor. O único lugar seguro é apenas em Deus, porque o homem pode fugir para onde for, Deus o encontra. O homem pode ir para o lugar mais longínquo da terra, Deus o encontra. O homem pode ir para o lugar mais alto, Deus o encontra. O homem pode ir para o lugar mais baixo da terra, Deus o encontra. Ou seja, o único lugar seguro que podemos nos encontrar é numa pessoa, é no Senhor nosso Deus. Então, não está dizendo para eles que ninguém pode fugir de Deus ou subsistir diante da ira do seu furor. Diante da ira do seu furor. Pastor, mas já aconteceu isso também, né? Sim. No tempo de Noé, na maldade, que subiu até o céu e ele destruiu tudo pela maldade do povo. Sim. E agora a pessoa já voltou na maldade novamente. Porque a maldade, qual será que era a maldade daquele tempo? Seria pior que a maldade de agora? Porque agora o mundo está muito mal, muita crueldade, muita falta de amor, né? Sim. Qual que era aquela maldade daquela época, do dilúvio? Ali a maldade daquela época, tanto o desrespeito, crueldade, homicídio, prostituição. Hoje está de forma mais gradual, mais abrangente, de forma muito mais abrangente. Globalizou. Hoje de forma mais globalizada. Os valores estão sendo trocados. Sim. Então, naquele tempo ele mandou o dilúvio, né? Uhum. Agora que ele usou os profetas, porque o Jonas foi lá e consertou tudo. Daí 100 anos após já estava tudo perdido outra vez, né? Aí ele envia os profetas. E hoje só aqueles que esperam em Deus, como foi dito aí nessa pessoa. Hoje, diante disso, nós temos dizer a arca chamada Jesus para que as pessoas possam se salvar de toda essa Os profetas somos nós. E hoje nós somos os profetas que anunciamos essa mensagem. Nós estamos no lugar desses profetas, né? Isso. Só que na época de Noé foi selecionado. Sim. Você foi casal, sua família. Hoje, a arca de Jesus, ele fala assim: vem você e toda a sua família. Você e todos. Na arca de Jesus é uma coisa, na arca de Noé foi selecionado. Então hoje a gente, como profeta, a gente tem que anunciar para essas pessoas entrar nessa barca. Serem salvos. A diferença hoje é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento é Cristo. Sim. Que aí o Novo Testamento é o novo jeito. Que quando Cristo ele morre na cruz, ele intercede por nós, e a partir desse momento ele carrega toda aquela. É que nem eu posso fazer, é a arca. Naquele momento ele se torna-se o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim. Então o jeito que ele deu, enviando Jesus, né? Uhum. Porque agora não se tem mais esses profetas. Então aqueles que receberam o Senhor Jesus, que se renderam ao Senhor Jesus, são os profetas do momento, porque a maldade está tão mais naquele tempo, né? Quanto nós temos que falar, quanto nós temos que fazer, né? E anunciar. Isso. Porque, não está diferente. A gente já pegou a situação de Noé e agora aqui também, né? Esse povo de Nínive, né? Que Deus usou o profeta, porque voltou o pecado todo outra vez, né? Com o tempo, as pessoas voltaram novamente a praticar a maldade. Então, 100 anos atrás, Jonas pregou arrependimento e Nínive se converteu. 100 anos depois, a nova geração voltou novamente com idolatria, crueldade, prostituição, e aí Naum pega o juízo, eles endurecem o coração
e aí Deus vai executar a justiça. E aí hoje nós também somos levantados como profetas ou porta-voz de Deus para anunciar ao povo que eles estão no caminho contrário à vontade de Deus. Porém, hoje, quando se prega a verdade, as pessoas elas não gostam de ouvir aquele confronto, assim como eles também. Eles endureceram, Nínive também endureceu o coração diante da mensagem que Naum estava dizendo. E Naum começa a anunciar um Deus que governa, um Deus que é poderoso, um Deus que faz a terra tremer, os alteiros se derreterem, e mesmo assim eles vão endurecer o coração contra isso. Só que hoje está pior, se a gente vai falar sobre o homossexualismo para um gay, aí eles acham que eles estão sendo homofóbicos. Aí a gente é atacado e a gente acaba sendo meio que denunciado, você é homofóbico porque eu sou gay, porque não sei o que lá. Você está falando sobre a minha religião? Meu negócio de religião lá também. Aí se eu falar assim, tipo, entrar no candomblé, aí falar assim, eu sou cristã, já veio você, vai falar mal da minha religião. Eu falo assim, não tem que falar mal sobre cada um, a religião não salva. Eu só falo isso. A religião não salva, mesmo quem salva é Jesus e pronto. Sai de perto. É briga. É briga. Eu estava aqui pensando, o pastor falando e eu lembrando, né, que toda vez que eu já percebi isso, né, que a doutora Kelly, ela vai viajar, então aí na porta ela deixa uma cumbuca com copo, e eu, como eu sou diarista, eu tenho que tirar tudo e limpar. E aí, em cima do rack, tinha uma imagem. Aí eu falei, Senhor, eu vou orar para esses trem cair aí, vou limpar, e não tem esse negócio, porque eles têm uma história de que pedir a história da licença, né? Mas eu falei, não, Senhor, eu sou tua serva, isso para mim não quer dizer nada. E quando ela deixa essas coisas assim, tem que limpar, porque é o meu trabalho, limpar. Entendeu? Aí eu vou falando do Senhor, eu estava pensando nisso agora, né? Eu falei sobre a idolatria do povo, né? Mas nós somos o quê? Sacerdote. Eu já fui para lá preparada e eu já sabia, porque você entendeu? Que toda vez eu tenho percebido isso, ela coloca as coisas na porta, no rack, entendeu? Nos quartos, e aí eu vou repreendendo, porque eu estava sozinha, Senhor, estou repreendendo, sou tua certa, enquanto eu repreendendo. Aí eu estava lembrando disso, a idolatria, as pessoas, elas têm a idolatria assim, elas creem no Senhor, ela pede oração, ela sabe que o Senhor existe, mas ela está tão focada, tão cega naquilo, perdidamente, que acha que é aquilo que não faz nada. Porque na verdade é isso, né? Sim. Correto. Versículo 7 nos diz assim. Isso não ainda profetizando, anunciando a misericórdia de Deus ao povo de Nínive. Versículo 7 diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Então, em meio a um anúncio de juízo, Deus revela o seu cuidado pelos seus fiéis. Então, em meio a uma mensagem de juízo, Deus vai revelar o cuidado dele com os seus fiéis. Ou seja, ele conhece intimamente aqueles que confiam nele. Então, o Senhor é bom, é uma fortaleza, e conhece os que confiam nele. Ele conhece, isso aqui é de forma íntima, aqueles que confiam nele. Ou seja, Deus conhece por dentro, Deus conhece no coração, Deus conhece na alma, aqueles que confiam nele, não apenas de palavra, mas aqueles que em verdade confiam no Senhor, porque o Senhor, ele é uma fortaleza no dia da angústia. Deus é uma fortaleza, é refúgio, é lugar seguro no dia da angústia. Ele conhece os que confiam nele. Então Deus é refúgio para quem
deposita a sua confiança nele. Deus é refúgio para quem deposita a sua confiança nele. Amém, meu Deus. E aí o versículo 8 vai nos dizer, versículo 8: e com uma inundação transbordante, acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Como uma inundação transbordante, acabará de uma vez com o seu lugar. Nínive seria completamente destruída. Agora, em vez de ser restaurada, Nínive seria agora totalmente destruída. O juízo seria de forma inevitável, porque o pecado estava de forma persistente, conduzindo eles ao julgamento. Posso tirar uma dúvida? Pode. Sodoma e Gomorra teve igual Jonas foi, deu arrependimento. Teve alguém que foi em Sodoma e Gomorra também, ou teve um arrependimento lá também? Porque depois virou uma bagunça aquilo ali. Sodoma e Gomorra saiu Ló, e a sua família, e depois foi destruída. Então não teve uma pessoa antes dentro lá? Não, teve. Teve? Ainda teve um anúncio ainda, mas eles também estavam cegos no pecado Igual Nínive, né? e ali Deus executou a justiça também de forma bem enérgica. Bem saudável. Aí o versículo 9 nos diz assim, versículo 9, e vai dizer: que pensais vós contra o Senhor? Naum anunciando para os ninivitas, dizendo: que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. O que pensais vós contra o Senhor? Ninguém pode frustrar os planos de Deus. O seu julgamento seria definitivo. É inútil lutar contra Deus. O único caminho é arrependimento. Então, o único caminho é arrependimento. E aqui às vezes as pessoas usam esse versículo dizendo: não se levantará por duas vezes a angústia. Muitas pessoas usam às vezes esse versículo de forma isolada, dizendo que a pessoa não passará mais por luta, por aflições, por guerras, por adversidades, por afrontas, por escassez, por batalhas. As pessoas falam muitas das vezes de forma isolada, mas o que Deus estava dizendo é que Nínive não iria se levantar mais. Então não se levantará por duas vezes a angústia. Ou seja, o tratamento de Deus seria definitivo contra Nínive. Então algumas pessoas usam ou aplicam esse versículo de forma isolada. Esse versículo ele fala pelo todo, pelo texto, né, pastor? Isso. Ele não fala só aquele versículo. Sim. A pessoa interpreta aquilo ali como se fosse uma coisa isolada. Isso. E muitos tiram a interpretação da Bíblia a favor de si próprio. Para E não é o contexto da. Tirando fora do contexto, porque dessa expressão. Às vezes ele fala, quem não perecerá, mas não terá execução, mas quem está comigo não perecerá. Aí o povo pega esse texto isolado, coloca uma pessoa que está com o coração machucado, aí só isola isso aqui, aí a pessoa vai, se entrega, depois vai ver um mais espiritual, não entende, não é orientado, aí acaba voltando, não tem endurece mais o coração. Sim, porque o texto está falando sobre o tratamento de Deus com Nínive, então não se levantará por duas vezes a angústia em relação a Nínive. Versículo 10 diz assim: porque ainda
porque ainda que eles se entrelacem com espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca, porque ainda que se entrelacem com espinhos. Então os inimigos pareciam fortes e unidos. Versículo 10, Naum está dizendo para eles, ainda que eles pareçam fortes e unidos, Deus os destruiria rapidamente. Então, ainda que os inimigos se ajuntassem, se unissem, a mensagem era: Deus iria destruir eles rapidamente. Por quê? Nenhuma força humana prevalece contra Deus. Então, nenhuma força humana pode prevalecer contra Deus. Então, ainda que os inimigos pareçam fortes e unidos, nenhuma força humana prevalece contra Deus. O homem não tem como prevalecer contra Deus. Versículo 11: de ti saiu um que pensa mal, de ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. De ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Ou seja, refere-se ao rei da Síria, que afrontou Deus com o seu povo. Isso refere-se ao rei da Síria que afrontou Deus com o seu povo. Toda a arrogância contra Deus seria julgada. Então, a arrogância seria punida. A arrogância do rei da Síria seria punida. Então, de ti saiu um que pensou mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Isso falando do rei da Síria que afrontou Deus, então, com a sua arrogância. E a arrogância contra Deus será julgada. Isso foi julgada nos tempos antigos e será julgada também nesse tempo e nos tempos que ainda estão por vir. Pode falar. Pastor, muitas das vezes as pessoas elas ficam muito tempo dentro da casa do Senhor, faz obra, faz um monte de coisa, e de repente elas se afastam e vão para a igreja católica, vão para a Umbanda e começa a tornar, e depois ainda fala que tudo aquilo que ela viveu dentro da casa do Senhor era um erro e que o certo está no que ela está vivendo. Eu conheço uma pessoa assim. E na palavra do Senhor fala que Deus não tem o culpado por inocente. Porque se a pessoa viveu dentro da casa do Senhor, trabalhava na obra, na verdade ela nunca conheceu o Senhor. Ela estava ali apenas estava. Correto? Porque para depois ela ir para outra religião, sabendo que está no caminho errado, e ainda falar que o caminho que ela estava certo era o errado, pelo amor de Deus. Se levantar de forma arrogante contra o conhecimento de Deus. Né? Então, toda altivez e toda fortaleza, os homens começam a se levantar de forma arrogante contra o conhecimento de Deus. Mas tudo isso Deus julgará. Aí o versículo 12, vamos declarar assim: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, por mais seguro que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. E ele passará, e eu te afligi, mas não te afligirei mais. Então, versículo 12: ainda que eles sejam fortes, mesmo numerosos, mesmo poderosos, mesmo que sejam muitos
sofrimento de Judá. Quando ele declara que ele passará, e vai afligir, mas não te afligirei mais. Isso aqui já é para ajudar, ou seja, Deus vai aliviar o sofrimento de Judá. Deus limita o poder dos opressores. Deus vai limitar o poder dos opressores, porque ainda que sejam numerosos, ainda que sejam poderosos, seriam destruídos. Ou seja, Deus limita o poder dos opressores. Deus vai limitar o poder dos opressores. Aí, versículo 13: mas agora quebrarei o seu jugo, de cima de ti romperei os teus laços. Quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Então toda a opressão que a Síria, que os ninivitas estavam fazendo em Judá, Deus estava removendo agora. Ou seja, Deus liberta o seu povo da opressão da Síria. Então o Senhor quebra as cadeias daqueles que nele, Deus vai quebrar as cadeias daqueles que oprimiam o seu povo. Romperei os teus laços de cima de ti. Então, a Síria está julgando, oprimindo Judá. Deus vai romper isso, quebrar o jugo de cima e romper os laços. Deus vem com um tempo de libertação e de restauração para Judá. Então, a Síria que estava oprimindo agora, o seu jugo seria quebrado. Versículo 14. Ele vai declarar dizendo: contra ti, porém, o Senhor deu uma ordem. O Senhor deu ordem que mais ninguém do teu nome seja semeado. Da casa dos teus Deus exterminarei as imagens de escultura e de fundição, e ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Então, versículo 14, Deus vai anunciar o fim da dinastia dos ídolos de Nínive. Deus vai anunciar o fim da dinastia dos ídolos de Nínive. Toda idolatria, ela termina em vergonha. Então toda idolatria iria terminar em vergonha. Então a dinastia dos ídolos de Nínive seriam destruídos, porque a idolatria iria terminar em vergonha. Tipo lá do povo do Egito, Deus usou as pragas de acordo com os ídolos que eles cultuavam, não é isso? Sim, foi abatendo a cada um deles. Cada um deles foi sendo envergonhado. Versículo 15 nos declara assim: eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, dos que anunciam a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. Versículo 15 nos declara: eis sobre os montes os que anunciam a paz ou as boas novas. Então a notícia da queda de Nínive iria trazer paz para Judá. A notícia da queda, do juízo, do tratamento de Deus com Nínive iria trazer paz para Judá. Isso, nesse período, era notícia, era boas novas, que Deus estava trazendo. Então, ele vai dizer: eis sobre os montes
os pés do que traz boas novas, do que anunciam a paz. Judá iria ter paz, não iria mais ter opressão, não iria mais ter o jugo da Síria. A notícia era boas novas, a notícia era um tempo novo. Então isso também aponta de forma profética para a proclamação do Evangelho. Porque o Evangelho são as boas novas, o Evangelho é a notícia nova. A verdadeira paz vem quando Deus reina no meio do seu povo. Então a verdadeira paz vem quando Deus governa ou reina no meio do seu povo. Eis os pés do que anuncia boas novas. Então, esse versículo também aponta de forma profética para a proclamação do Evangelho. Porque quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. Então, anunciar o Evangelho é algo gratificante. Anunciar o Evangelho é algo que agrada a Deus. Anunciar a boa notícia é algo que alegra o coração de Deus. Então, esse que sobre os montes dos pés do que traz boas novas, o que anuncia a paz. Então, capítulo 1 do livro de Naum, ele vai nos mostrar que o Senhor ele é bom, que Deus é uma fortaleza para os que confiam nele. Então, capítulo 1 de Naum, só como um resumo, nos mostra que Deus é santo e justo. O capítulo 1 de Naum vai mostrar que Deus é santo e justo. Então, o capítulo 1 de Naum mostra que Deus é santo e justo. Deus é paciente, mas julga o pecado, ou seja, a paciência de Deus tem limite. Capítulo 1 de Naum, Deus protege, Deus guarda aqueles que confiam nele. Então, capítulo 1 de Naum, Deus é santo e justo, Deus é paciente, mas Deus julga o pecado, Deus protege aqueles que confiam nele. Capítulo 1 também nós podemos ver que nenhum poder humano pode resistir o governo e o poder de Deus, e a salvação e a paz pertencem àqueles que são fiéis ao Senhor. A salvação e a paz pertencem àqueles que são fiéis ao Senhor. Então, capítulo 1 do livro do profeta Naum, Deus é santo, Deus é justo. Deus é paciente, mas Deus julga o pecado, porque a paciência de Deus tem limite. Então, nenhum poder humano pode resistir o governo e o juízo de Deus. Então, nenhum poder humano resiste o poder de Deus. Então, nós iremos falar aqui no capítulo 2 agora do livro de Naum. Capítulo 2 do livro de Naum.
perseguição que houve em Nínive. Capítulo 2, versículo 1 nos diz assim: o destruidor está já diante de ti. Guarda tu a fortaleza e observa o caminho e esforça os lombos. Fortalece muito o teu poder. Capítulo 2, versículo 1 vai nos dizer: o destruidor já está diante de ti. O destruidor já está diante de ti. Em algumas traduções, o destruidor sobe contra ti. Então Deus, capítulo 2, versículo 1, Deus anuncia a chegada do exército que destruiria Nínive. Então, capítulo 2, versículo 1, Deus vai começar a anunciar através de Naum que o exército chegou, e esse exército era que iria destruir Nínive. A cidade é desafiada a se preparar, mas a sua resistência seria inútil. Ou seja, Deus levanta Naum dizendo: olha, o destruidor já está diante de ti, guarda a tua fortaleza. Ou seja, ela é desafiada a se preparar, porém a sua resistência seria inútil, porque já havia um decreto de Deus, já havia um juízo de Deus. Então nenhuma fortaleza iria resistir a um juízo de Deus. Porém, Naum vai declarar a eles dizendo: o destruidor já está diante, guarda a tua fortaleza, se prepara. Porém, a resistência seria inútil, porque nenhuma fortaleza humana iria resistir o juízo de Deus. Versículo 2: porque o Senhor trará outra vez a excelência de Jacó, como a excelência de Israel, porque os que despejam os despejaram e corromperam os seus sarmentos. Então, versículo 2 de Naum, capítulo 2, versículo 2: o Senhor iria restaurar a glória de Jacó. Enquanto Nínive é julgada, Judá é restaurado. Então Deus disciplina o seu povo, mas não abandona o seu povo. Deus disciplina o seu povo, mas não abandona o seu povo. Nínive é julgada, Judá é restaurada. Deus julga os inimigos e restaura os que pertencem a Ele. No mesmo período em que Judá está sendo restaurada, Nínive está sendo julgada. Por isso ele vai dizer, versículo 2: o Senhor trará outra vez a excelência de Jacó. Deus trará outra vez a excelência de Jacó. Isso aponta para uma restauração de Jacó, enquanto Nínive seria julgada. Então Deus julga os inimigos e restaura os que pertencem a Ele. Versículo 3 nos declara assim: os escudos dos seus valentes estarão vermelhos, e os homens valorosos escalartes, e os carros como de fogo, de tochas no dia da sua preparação, e as lanças se sacudirão terrivelmente. O versículo 3 vai nos apontar que os escudos dos valentes seriam vermelhos. Então, o exército
o exército invasor aparece preparados para a guerra. A descrição transmite uma intensa batalha, ou uma batalha de forma intensa. Deus usa até as nações para cumprir os seus propósitos. Deus cumpre as nações para cumprir os seus propósitos. O versículo 3 vai nos apontar, ou é uma descrição que vai transmitir a intensidade da batalha, em que os escudos seriam vermelhos, os homens valentes escarlates. Isso, a intensidade da batalha de Nínive, da Síria, na guerra contra o valente que Deus, a nação que Deus estava levantando para destruir Nínive. Então, versículo 3 é a intensidade da batalha, em que os escudos estariam manchados de sangue, os homens de guerra como escarlate, vermelho por conta da batalha. Então, Deus usa as nações para cumprir os seus propósitos. Versículo 4 nos diz: os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas, o seu parecer é como de tochas, correrão como relâmpagos. Versículo 4: os carros passarão de forma furiosa pelas ruas. Isso nos mostra a cidade em pânico. A movimentação dos carros simbolizam os carros de guerras. Versículo 4 vai nos mostrar que a segurança humana desaparece quando Deus decide executar o seu juízo. Versículo 4 vai nos mostrar que a segurança humana desfalece quando Deus decide executar o seu juízo. Então, quando Deus decide executar o seu juízo, a segurança humana desfalece. Versículo 5 nos mostra da seguinte forma: este se lembrará das suas riquezas. Esse se lembrará das suas riquezas. Eles, porém, tropeçarão na sua mancha, apresentar-se-ão no muro, quando o amparo for preparado. Então, o versículo 5 vai nos mostrar que ele se lembra dos seus nobres. Os líderes tentaram organizar defesas, porém de forma inútil. A reação é tardia e desordenada. Então, o versículo 5 nos mostra que sem Deus a sabedoria humana é insuficiente. Sem Deus a sabedoria humana é insuficiente. Por quê? Versículo 5: eles iriam se lembrar das suas riquezas, das suas potências, do seu poder aquisitivo, porém eles iriam tropeçar nas suas marchas, ou na sua tentativa de organização. Eles iriam se tropeçar. Eles eram tardios e desordenados, de forma desordenada. Então, Naum está dizendo que a reação deles era tardia e de forma desordenada, porque eles estavam confiando na sabedoria humana, mas o que eles esqueceram é que sem Deus a sabedoria humana é insuficiente. Ou seja, se Deus não estiver no controle, se Deus não estiver na direção, se Deus não estiver conduzindo, toda a sabedoria humana é insuficiente, porque o homem não prevalece pela força do seu braço. Há só uma forma de prevalecer diante do braço forte e onipotente do Deus a quem nós servimos. Versículo 6, e aí nós iremos dar uma parada no versículo 6, nos declara assim:
as portas do rio se abrirão, o palácio se derreterá, as portas do rio se abrirão. Então, muitos entendem que diante do juízo que Deus declarou sobre Nínive, haveria uma enchente que iria contribuir para a queda de Nínive. Não apenas a guerra que eles iriam ter, haveria também uma inundação, haveria também uma enchente, a cidade seria invadida. Então Deus usa até as forças, até a natureza também para cumprir a sua vontade. Deus cumpre nações, Deus usa nações e Deus usa a natureza para cumprir os seus propósitos e a sua vontade. Então Nínive não iria escapar da espada e não iria escapar por meios também da natureza na qual Deus iria usar para tratar com Nínive. Tudo por conta da arrogância, tudo por conta da crueldade, da violência, da prostituição, da malignidade, da opressão, do jugo que eles estavam cometendo. Aí Deus veio com julgamento sobre eles, tudo devido à forma em que eles estavam caminhando, confiando apenas na força do seu braço, na sua arrogância, e deixaram de olhar para Deus e deixaram de olhar para a história do que Deus tinha feito há 100 anos atrás. Então, quando não se aprende com a história, se comete o perigo de repetir a história. Quem não aprende com a história corre o risco de repeti-la. Se eles só tivessem olhado para a história, eles teriam se arrependido e teriam vivido novamente um tempo de restauração. Não aprenderam com a história, pagaram para viver a destruição. Amém? Nós continuaremos no próximo seminário. Amém, Deus. Louvado seja o Senhor. Obrigada, Jesus. Amém. Oremos em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te exaltamos. Te louvamos, Senhor, porque a tua palavra nos mostra, Senhor, que o Senhor é bom. O Senhor conhece aqueles que em ti confiam. O Senhor é refúgio. O Senhor é um lugar de segurança. O Senhor é um Deus que avisa. O Senhor é um Deus que anuncia. O Senhor é um Deus, Pai, que busca, Senhor, trazer arrependimento. Vai dar ao homem tempo. O Senhor é tardio em irar-se. Mas, Senhor, o Senhor é um Deus que fala. O Senhor é um Deus que espera que o homem venha ao conhecimento da verdade. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra, Pai, nos instrui, a tua palavra nos confronta, a tua palavra nos conduz a cada dia. Pai, assim, meu Deus, como vimos debaixo da tua bênção, Deus, que assim também venhamos retornar aos nossos lares também debaixo da mesma bênção, meu Deus. Abençoa o teu povo, abençoa todos quanto aqui estão nessa noite, aqueles que também não puderam vir e estar, Pai, por algum motivo, que a tua bênção seja sobre o teu povo, no nome de Jesus. Aleluia, que Deus nos abençoe, amém? Aleluia.